Oi, gente, tudo bem? Nessa aula de hoje nós começaremos então o livro 3, capítulo 11, que é essa parte de introdução à genética, tá? É um conteúdo que vem trabalhar, na verdade, a parte prática da genética, né? A gente já viu alguns termos, genes, cromossomos e tal, que é a parte mais voltada para o molecular. A gente está voltando agora para o que, né, a genética vem trazer de descobertas e histórico da genética, tá? Então, de início, a primeira pessoa, né, a conceituar algumas questões a respeito da fisiologia humana e aí dá a entender a questão de como as características elas eram transmitidas foi Hipócrates, né? Hipócrates ele é considerado o pai da medicina ocidental. Ele viveu 460 a 370 a.C., ou seja, né, já faz bastante tempo. E ele considerava que todas as estruturas que formavam a parte do corpo eles estavam contidas em partículas maternas e paternas e eram transmitidas ao filho durante a concepção. Então, assim, ele imaginava, né, que as características humanas elas vinham do pai e da mãe, só que ele não sabia exatamente como, né? Então, naquela época não tinha microscópio, não tinha nada, então você não conseguia adivinhar como é que as coisas aconteciam, tá? Bom, depois disso, um pouco mais pra frente, Aristóteles, né, ele acreditava na geração espontânea, que é aquela ideia que a gente já viu várias vezes, que as coisas, os seres vivos, eles poderiam se originar de matéria inanimada, que a gente sabe que hoje isso não acontece, né? Sem a contribuição paterna e materna, tá? Então, os seres vivos poderiam se originar do nada, sem ter nada a ver com o pai e com a mãe. Outra forma seria a transmissão de características paternas e maternas por meio de sementes que estavam em fluidos masculinos e femininos. O que faz um pouco mais de sentido se a gente pensar no espermatozoide, né? Ele acreditava que os dois fluidos, tanto masculino quanto feminino, continham uma semente que eram transmitidas através do ato sexual. Ele acreditava que as características adquiridas durante a vida não poderiam ser transmitidas. Ou seja, se eu perdesse um braço durante a minha vida, meu filho nasceria com um braço normalmente, tá? Nesse ponto ele estava muito certo. O que ele se equivocou um pouco foi a questão da geração espontânea, que a gente sabe que hoje isso não existe, tá? Depois dele veio o Anthony van Leeuwenhoek, que foi quem inventou aí o microscópio no final do século XVI e que permitiu, então, pela primeira vez, observar os espermatozoides, né? O óvulo fica um pouco mais difícil porque ele fica no aparelho reprodutor feminino, ele não sai para o meio externo. É diferente do espermatozoide. Somente na segunda metade do século XIX, após a compreensão dos gametas, foi então possível consolidar as primeiras informações sobre a herança genética. Então foi aí que a gente conseguiu identificar esse conceito de hereditariedade, como é que as características elas podem ser transmitidas. Agora, o que vem a ser hereditariedade, né? Então, a transmissão das características associadas a determinada composição genética dos ancestrais para os seus descendentes. Então, eu consigo afirmar que uma característica genética ela é hereditária quando ela é repassada de geração em geração, né? Isso dentro do que a gente conhece como padrões genéticos. As informações sobre a composição elas estão impressas no DNA, que juntamente com o RNA desempenham funções indispensáveis para o metabolismo e reprodução dos seres vivos. Ou seja, até coisas muito importantes, como coisas que são, na verdade, meio inúteis, teoricamente, né? Por exemplo, a covinha na bochecha é uma alteração genética que é transmitida. Você conseguir dobrar a língua ou não também é uma predisposição genética, tá? Então, às vezes, predisposições para características que, digamos, ambientalmente não vão ter nenhum benefício ou prejuízo, mas que também são características determinadas por genes, tá? Quem foi, então, Gregor Mendel? Gregor Mendel foi considerado, então, o pai da genética. Ele era um pesquisador, né, que viveu em 1800 e pouquinho, e ele tentou, de várias formas, fazer algumas pesquisas, e ele utilizou principalmente as ervilhas para suas pesquisas, tá? Por alguns fatores que eu já vou falar. Então, ele começou seu trabalho em 1854, e o objetivo era compreender a variedade dos vegetais, né? Como é que os vegetais tinham uma variedade tão grande. Então, ele deu início ao cultivo das ervilhas em 57, e escolheu, né, a Pisum sativum, tá? Que é essa ervilha aqui. Por que ele escolheu essa? Porque ela é de fácil cultivo, então dá para cultivar em qualquer lugar. As gerações elas são curtas, ou seja, é rápido o processo de você visualizar as gerações. Variedades são bem definidas, ou seja, tem amarela, tem verde, tem lisa, tem rugosa, tem a flor tal, o tamanho da planta é tal e tal. Então, assim, dá para você conseguir delimitar muito bem as características. Tem 7 características com traço bem marcante, tá? Não é misturado. Igual, por exemplo, cor de pele humana é difícil de você conseguir avaliar, porque eu tenho uma gama,
né, de cores diferentes, tá? E as linhagens puras, né, tinham linhagens puras, que é o que ele chama de homozigoto, eu já vou explicar o que é. E ele conseguia, então, realizar a fecundação cruzada entre essas plantas. Eu tinha a flor feminina e a flor masculina, tá? Então, isso possibilitou esse experimento dele. Bom, então, quais são as características que ele analisou? A forma da semente, se ela era lisa ou ela era uma semente enrugada. A cor da semente, se ela era amarela ou verde. A cor da flor, púrpura ou branca. A vagem inflada ou comprimida. A cor verde ou amarela. A posição da flor, se ela é axial ou terminal, né? Se ela projeta flores lateral ou só terminal. E se ela era uma planta alta ou uma planta baixa. Então, ele analisou todas essas características. Inicialmente, ele escolheu variedades de ervilhas cujas características não sofriam alterações durante gerações. Exemplo, plantas altas cruzadas com plantas altas sempre davam plantas altas. Plantas baixas cruzadas com plantas baixas sempre davam plantas baixas. Pra gente parece meio óbvio, mas vocês vão entender que, na verdade, nem sempre é tão óbvio assim. Porque muitas vezes, plantas altas, se alta é uma característica que domina, né? Mas eu tenho ali um outro fator genético, vamos chamar assim por enquanto, para a característica baixa, se essas duas plantas altas têm, eu posso acabar do cruzamento de duas plantas altas gerar uma planta baixa. A gente chama isso de dominante recessivo, mas a gente já vai ver isso, tá? Essa característica, ou seja, a partir do momento que eu cruzava uma planta com a outra, gerava sempre alta, 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 ou baixa, 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 eu chamei isso de característica pura, tá? Eu não, Mendel, né? Bom, então o que ele fez? Para cada característica dada, ele obteve as linhagens puras, né? Os quais cultivou durante 2 anos para ter certeza que era pura. E ele fez alta com alta dava alta, alta com alta dava alta, alta com alta dava... durante 2 anos, para ter certeza absoluta que elas não eram uma mistura, elas eram realmente características puras, tá? A linhagem pura, ela não tem variação da característica observada. Então, por exemplo, as amarelas puras, elas são amarelas, quando a gente faz cruzamento entre amarelas com amarelas. As verdes puras, elas são verdes. Se eu faço retrocruzamento de verde com verde, sempre dá verde, tá? Independente de qualquer coisa. Então, isso ele considerou que eram características puras, tá? Bom, nessa etapa, ele cruzou as plantas com características diferentes. Então, o que ele fez? Ele denominou as plantas que deram origem como parentais. Então, eu peguei 2 plantas, tá? E cruzei elas. Como eu já tinha pegado as puras, agora eu podia fazer o cruzamento entre elas para avaliar o que ia dar, tá? Então ele pegou a amarela, cruzou com a verde, tá? Pura amarela com pura verde. Na primeira geração, que ele chamou de híbrida F1, o que é um híbrido? É uma mistura de 2 coisas diferentes, tá? Então a verde com a amarela, deu tudo amarelo. Aí ele ficou meio intrigado. Como que eu cruzei amarelo com verde e deu tudo amarelo? Aonde foi parar a verde, tá? Bom, o que ele fez? Ele cruzou 2 plantas com flores diferentes, né? Então, ele removeu aqui, no caso da púrpura, da branca, da alta, da baixa, enfim, tá? 2 flores das plantas participavam do cruzamento. No caso ali, uma verde e uma amarela, no caso aqui, uma púrpura e uma branca. Verde e amarela, eu tô me referindo à cor da vagem, tá? Da vagem. E púrpura e branca relacionada à cor da flor, são coisas diferentes. Bom, quando ele cruzou a lisa com a rugosa, ou seja, ele cruzou amarelo com verde, deu tudo amarelo. Ele cruzou púrpura com branco, deu tudo púrpura. Aí cruzou lisa com rugosa, deu tudo lisa. Ele falou assim, tem um padrão aqui. Ele não sabia reconhecer esse padrão, por quê? Porque ele não conhecia a genética, né? Então ele não sabia da existência da genética. Ele foi considerado para a genética depois que ele morreu. Porque até então as pessoas achavam que ele era louco, tá? Mas tudo bem. Então ele percebeu que a F1 era composta por híbridos sempre idênticas a um dos pais. De novo. Amarelo com verde, tudo amarelo, idêntico a um do pai. Púrpura com branca, tudo púrpura, idêntico a um dos pais. Lisa com rugosa, tudo lisa, idêntico a um dos pais. Ou seja, seguia um padrão ali, tá? Diferente do que ele imaginou, que quando ele cruzasse amarela com verde, eu ia ter um intermediário, uma cor intermediária. Quando eu cruzasse púrpura com branca, eu teria, sei lá, lilás, tá? Que seria um intermediário entre os dois. Mas não foi isso que aconteceu. Eles ficavam iguais a um dos parentais. Bom, ele realizou vários cruzamentos e ele sempre observava o mesmo padrão. Quando ele cruzava o puro liso com o puro verde, dava tudo amarelo. Só que aí,
o que ele fez? Ele pegou essa amarela, né, como as flores, né, todas deram lá flores e com vagens amarelas. Ele cruzou essas amarelas híbridas entre elas. E aí ele observou que dava amarela, mas a verde voltava. Aí ele falou, caramba, agora lascou, né? Da onde está surgindo essa verde? Por que está surgindo essa verde nesse momento? Então, o que ele falou? Ele falou que as características que não se manifestavam no híbrido, ele chamou de recessivo, tá? Então, por exemplo, quando eu cruzo uma ervilha amarela com verde e dá tudo amarela, quem que é o meu recessivo? Aquele que não manifesta na primeira geração. Quem que não manifesta? O verde. Quando eu cruzo púrpura com branca e tenho tudo púrpura, o recessivo é aquele que não se manifesta na primeira geração. Quem não se manifesta? O branco. Quando eu cruzo lisa com rugosa, o recessivo é quem não se manifesta na primeira geração. Quem não se manifesta? Rugosa. Então ele começou a ver que tinha um padrão, tá? Que era mais ou menos a mesma coisa. E ele chamou isso de recessivo. E aquela característica que prevalecia na primeira geração, que era o amarelo nesse caso aqui, ele chamou então de dominante. Quer ver como é que a gente conhece mais ou menos esse padrão? Quando a gente pega uma pessoa de olhos castanhos, que tem um filho com uma pessoa de olhos azuis, e nasce todos os filhos de olhos castanhos, quem é dominante? Característica dominante. A pessoa de olho castanho. Porque o olho castanho é mais pigmentado, ele produz mais pigmento, sendo assim ele domina sobre a cor de olho azul. Agora, se eu pegar duas pessoas de olhos azuis, o filho vai nascer de olho azul, tá? Porque aí não tem variação genética nesse caso, tá bom? Do olho é um pouquinho mais complicado, tá, gente? Mas vamos ficar na cor, tá? Então, assim, se eu pegar a verde e cruzar com a verde de novo, vai dar só verde, porque é recessivo, tá? No caso do dominante, a gente tem um pouquinho de variação que vocês vão entender agora, tá? Então, o que ele viu? Que após verificar que os descendentes sempre apresentavam a mesma característica, ele conduziu experimentos, então, com a geração F1, que gerou a geração F2. Então, como é que ele fez esses experimentos, gente? Espera só um pouquinho. Vamos lá. O que ele observou? Que, quando eu cruzava amarela com verde, dava tudo amarelo. Por quê? Se é recessivo, eu vou representar por letras minúsculas. Eu gosto de usar o A, tá? Mas aqui o desenho usa o V. Então, Vzinho, Vzinho, a minha ervilha é verde. Vzão, Vzão, a minha ervilha é amarela. Quando eu cruzo Vzão, Vzão com Vzinho, Vzinho, o que acontece? Isso aqui também acontece meiose. Lembra que vai um do pai e um da mãe? Beleza. Só que aqui vai um V pra cá, um V pra cá, um V pra cá, um V pra cá. Um Vzinho pra cá, um Vzinho pra cá, um Vzinho pra cá, um Vzinho pra cá. Certo? Vzão, Vzinho, como o Vzão é amarelo, ele acaba encobrindo a característica. Não expliquei o que é fenótipo ainda, já vou explicar. Ele acaba encobrindo a característica do verde, por isso que aparece tudo amarelo, tá? Agora, quando eu cruzo de novo entre eles, tá? Pode ser que em uma dessas aqui vai dois Vzinhos, por isso que volta o verde novamente, tá? Então, nessa geração, foi observado o surgimento novamente da característica recessiva, numa proporção de 3 amarelos para 1 verde, tá? Ou seja, eu tinha uma proporção de 3 para 1, tá? O que acontece, eu vou explicar para vocês como é que funciona esse cálculo, tá? Mas que vocês entendam esse conceito de dominância e recessividade. Dominante é quando uma característica sobrepõe outra. E recessiva é quando essa característica ela é sobreposta, tá? Então, a gente tem essa diferença entre esses dois conceitos. Bom, então o que ele observou? Quando ele cruzava sementes amarelas com verdes, tá? Puras, geração parental, todas as sementes da geração F1 eram amarelas. Quando ele cruzava na geração F2, tá? As sementes amarelas com amarelas, e nesse caso aqui elas eram heterozigotas, desculpa, outra vez conceituando um termo que eu não usei ainda, elas eram Vzão, Vzinho, eu tenho uma chance maior de possibilidades. Então, eu acabo gerando 75% das sementes amarelas e 25% das sementes verdes, o que me dá uma proporção, então, de 3 para 1, tá? Bom, Mendel, depois de diversas análises, ele sugeriu que cada característica seria determinada por um par de fatores que se separam durante a formação de células reprodutoras e que podem se unir depois do processo de fecundação, tá? É por isso, então, que, por exemplo, pode vir um Vzão daqui e um Vzinho daqui, né? Isso aqui tá bem errado, tá, gente? Mas é Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho.
Pode ser que venha um Vzinho daqui e um Vzinho daqui. Pode ser que venha um Vzão daqui e um Vzão daqui. Então, na hora da divisão celular, na hora da meiose, esse material genético, ele se separa, tá? E aí a gente entra nos conceitos. O que é um indivíduo heterozigoto? É um indivíduo que tem os alelos diferentes. Então, eu tenho o cromossomo paterno e o cromossomo materno. Quando ele tem um gene diferente do outro, do parzinho, eu chamo isso de heterozigoto. Um padrão diferente do outro. Quando ele tem os dois padrões iguais, que só se manifestam quando estão juntos, eu chamo isso de homozigoto recessivo. E quando eles estão em duplicidade também, e os dois se manifestando, homozigoto dominante. Qual que é a diferença do dominante e recessivo? É que o dominante, se ele estiver em uma cópia só, ele domina sobre esse e não permite que esse expresse sua característica. É o que acontece, por exemplo, com as pessoas de olhos, por exemplo. Meu pai tem olho castanho, minha mãe tem olho verde. Eu nasci com olho castanho. Por quê? Provavelmente eu sou assim, ó. Eu recebi um alelo, que a gente chama, né? Que são formas diferentes do mesmo gene, já emendando aqui embaixo. Eu recebi um alelo da minha mãe, porém, o do meu pai, como é castanho, sobrepõe o da minha mãe, tá? Então, homozigoto é quando o indivíduo tem os dois alelos iguais e heterozigoto quando ele tem os alelos diferentes. Alelos são as formas diferentes do mesmo gene em cada parte do cromossomo. Lembra dos cromossomos homólogos, cromossomos irmãos, o do meu pai e o da minha mãe? Então, é exatamente isso. Todo gene que tem no do meu pai tem no da minha mãe, só que eles podem ser iguais ou diferentes. Se eles forem iguais, homozigoto, se eles forem diferentes, heterozigoto, tá? E locus gênicos é o local aonde o cromossomo está, tá? Ou melhor, aonde o gene está no cromossomo, tá? Isso a gente chama então de locus gênico. Gente, essa aula vai ficar um pouquinho longa, tá? Mas antes da gente continuar, responda a pergunta abaixo e nós voltamos no próximo vídeo.